Diz a palavra do Senhor. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muito açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu-os os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão o escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam, leiam comigo: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, nós desejamos partilhar nesse momento sobre salvação, libertação no nome de Jesus Cristo. Não resta dúvida, ainda que se apresentem tantas filosofias, ideologias, crendices, e num cenário de um país como o nosso, sincrético, de um estado como o nosso também sincrético, como alternativas e possibilidades de respostas para as necessidades humanas. E em meio a todas as necessidades humanas, a principal é a necessidade de sentir-se pleno, realizado, de bem consigo, de bem com a vida, mas isso só é possível absolutamente se for diante do Senhor Jesus Cristo. E nós temos visto muitas pessoas que aparentemente se apresentam como estando tudo bem, mas só o Senhor conhece o seu interior, conhece a sua realidade, conhece suas angústias, suas dores. Espero que não seja o caso de ninguém aqui, mas quem sabe, você que está me ouvindo aqui ou onde se encontra nesse momento, só Deus sabe o que passa no seu interior, no seu coração, suas lutas, suas dores, suas angústias. O carcereiro aqui, que é um dos personagens do nosso texto, apresenta-se como esta pessoa, que aparentemente estava muito bem como cidadão romano, liderando então lá um cárcere com um certo prestígio, mas no seu interior havia necessidades que só Deus efetivamente conhecia. E é a partir desse contexto que eu quero pensar sobre algumas verdades que esse texto aqui nos traz. Esse texto é muito precioso, porque a partir desse texto, do capítulo 16 de Atos, nós temos o início da igreja de Filipos, ou aos Filipenses. Diga-se de passagem, uma das igrejas mais expressivas do Novo Testamento. No que pese ser uma igreja com suas limitações financeiras e suas grandes lutas, mas uma igreja que vivia o cristianismo na sua plenitude, que era realmente dirigida pelo Espírito Santo, a quem Paulo escreveu uma das suas cartas chamadas de prisão, e que alguns dos que foram alcançados pelo Espírito Santo através do apóstolo Paulo, porque o Senhor nos alcança para alcançarmos os outros, o Senhor nos concede sua graça para nós compartilharmos aos outros, por isso que não dá para reter a graça do Senhor. É um tanto quanto estranho, improvável, alguém que é alcançado pela graça, pela bondade, pela misericórdia, não queira partilhá-la, não queira transmitir
repeti-la, não queira também repassar aquilo que ele próprio recebeu e foi contemplado. E Paulo, como instrumento cheio do Espírito Santo de Deus, alcançou algumas vidas, como Epafrodito, como o próprio Timóteo, que foi tratado, que foi trabalhado por Paulo e tornou-se um dos líderes da igreja, inclusive ali aos Filipenses e depois de Éfeso, como também de fato outros homens e mulheres, como Sintique, Evode e outros mais. E de forma muito especial, o Epafrodito e Timóteo, Deus os conduz a partir da vida de Paulo, mas existe uma mulher diferenciada, essa mulher se chama Lídia. Lídia, que era vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, foi alcançada por Paulo porque já tinha um coração que buscava ao Senhor, e quando Paulo chega naquela cidade, Filipe, vai até o rio. E veja que Paulo faz algo interessante, não há limite de lugar para pregar o evangelho. A gente prega o evangelho aonde se encontra, não se prega o evangelho só de um púlpito, só de uma tribuna. Eu posso dizer mais, à luz desse texto, que o Senhor faz de rios e de prisões púlpitos para se pregar o evangelho, quando se tem um coração voltado para anunciar as verdades do Senhor. É lá no seu ambiente de trabalho, é lá no seu escritório, é lá na academia, enquanto se pratica lá o exercício, é correndo, é onde você estiver, na convivência, é no ambulatório, é na clínica, é em qualquer lugar, é oportunidade para com sabedoria pregar o evangelho. Olha que eu não estou falando aqui de se tirar pessoas de uma igreja para outra, que para o verdadeiro evangelho, o cristianismo, não existe este tipo de postura. Não é a questão de mudar de religião, até porque religião sem Jesus conduz à perdição. Mas Jesus é o único que pode redimir e transformar uma pessoa. Então o que a gente mais deseja é que as pessoas tenham um encontro com Jesus. Se vai fazer parte da nossa família de fé, glória a Deus. A gente vai investir na sua vida, vai discipular, vai instruir. Se não for na igreja aqui local, que seja numa igreja que viva para Jesus, que siga Jesus Cristo, que tenha a palavra de Deus como única norma de instrução, de fé e de conduta. Então não existe aquele pensamento, eu não vou falar porque você é proselitista. Não, você é proselitista se quiser tirar de religião. Como eu não sirvo uma religião, eu sirvo a Jesus Cristo, eu vou falar de Jesus, eu vou testemunhar de Jesus, aonde estiver. Mas, quando a gente começa a fazer isso, irmãos, inevitavelmente as oposições vêm, sobretudo do reino das trevas. Não se engane, o inimigo não fica feliz quando a igreja está avançando. Por isso que nós precisamos, numa semana como essa, nos revestir de oração, porque quanto mais a igreja avança, quanto mais o evangelho é pregado, quanto mais se testemunha, imagine quantos jovens, adolescentes, quantas vidas aqui restauradas, famílias, porque o nosso Deus é o Deus individual que resgata e salva, mas é o Deus da família, é o Deus do âmbito familiar. Você acha que o inimigo fica tranquilo? Fica não, porque quando começa a transformar e resgatar a vida, o reino das trevas fica inquieto. E preste atenção, sabe que muitas vezes é uma estratégia do reino das trevas? Quando não você ceder à tentação, é você partir para uma vida apenas de ativismo sem comunhão com Deus. Atenção, o que o diabo menos quer é que nós oremos. Porque sabe que quem ora, quem busca a Deus, quem se consagra e é revestido do Espírito Santo, não tem inferno e demônio que consiga conter essa vida diante do Senhor. Você pode muito do poder do Espírito Santo, se você orar mais, buscar mais, se consagrar mais, se comprometer mais. E era o que o apóstolo Paulo estimulava as igrejas, para as quais ele anunciava, inclusive a igreja aqui, no contexto de Atos 16, que nós possamos nos revestir, porque o diabo usou uma jovem, enquanto Lídia era salva, e muito interessante que quando Lídia é salva, com algumas outras mulheres junto com ela, diz o texto sagrado, que ela e a casa dela foram batizadas. Olha como o nosso Deus é maravilhoso, que quando alcança uma vida, também alcança uma família. Eu, se fosse perguntar aqui, quantos aqui começou com uma pessoa e hoje boa parte da família já serve e honra o nome do Senhor Jesus? Alguns testemunhos certamente nós teríamos. Nosso Deus alcança um que influencia outros e que vai influenciando e que vai sendo salvo para a glória do nome do Senhor. Então, Lídia, usada por Deus, alcança a família dela, é batizada. E a família também. Aí vai se pregando o evangelho. O que é que acontece? Uma jovem que dava lucro a alguns indivíduos com encantamento, com ocultismo, começou a seguir Paulo e dizendo, eis aí o servo do Deus Altíssimo que anuncia a salvação. Um discurso bonito.
Só que deixa eu falar uma coisa importante aqui. O diabo se passa por anjo de luz para, se possível, enganar até os escolhidos. Cuidado com o que você ouve, inclusive durante a semana. Seja seletivo e seja zeloso pela palavra de Deus. Porque tem muita gente que fala de Deus, mas não pertence a Deus. Tem muita gente que até às vezes fala da Bíblia, mas não tem compromisso com Jesus. Aquela jovem do texto aqui, a partir do verso de número 16, a adivinhadora, falava em nome de Deus e dizendo que se anunciava a salvação, mas estava dominada por um espírito maligno. Que nós tenhamos nossos olhos cada vez mais abertos com o discernimento que vem do Espírito Santo para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Por isso que até aqui desse púlpito, ou das nossas salas de classe de EBD, ou dos nossos PGM, nós sempre dizemos que nós possamos ser fiéis às Escrituras, transmitir a verdade bíblica à luz da pessoa, dos ensinos, da obra e da vida de Jesus, a fim de que o que você ouve daqui onde for, confira com as Escrituras, porque o que vai prevalecer não é minha palavra não vale de nada, mas quem vale é a palavra do Senhor. Aí daquele que fica baseado em ideologias, em filosofias humanas, que podem ser até bonitas, mas que não muda a vida. Quem muda a vida é o Evangelho, quem muda a vida é o poder de Deus, e o poder de Deus só está em Jesus Cristo. E é por isso que o texto sagrado vai nos dizer que Paulo repreende aquele espírito, e aquela jovem é liberta e é transformada. Isso causa uma revolta naqueles homens romanos ali de Filipe, porque eles dizem, estão tirando o nosso lucro. Irmãos, tem muita gente que usa a religião para lucrar, e usa as mais várias formatações religiosas para tentarem se dar bem financeiramente. Isso não é de Deus, são vendilhões, são pessoas que não têm compromisso com o Senhor. Se há um momento, eu não sei definir, aqui estão psicólogos, psicanalistas, qual era o temperamento de Jesus humanamente falando, mas eu creio, leitura minha, se estiver errado, você pode aí divergir de mim, que ele tinha um toque de sanguíneo, e que naquele momento dos vendilhões do templo, daqueles que queriam vender a religião, quando ele pega o azarrogue, quando ele pega lá o chicote, e desce-lhe o chicote, expulsando aqueles que estão, eu acho que o temperamento falou forte ali, viu? Homem de Deus, filho de Deus, homem Deus, Deus homem, não pecou, mas ali, frontalmente, repreendendo aqueles que faziam da casa do Senhor covis de ladrões. Isso acontece em vários meios religiosos, quiçá, tristemente, até evangélico, e em geral, aqueles homens lucravam em nome de adivinhações, em nome de encantamentos, e ficaram inquietos, e aí foram provocar os magistrados, que quando chegam lá, eles usam de mentira, porque é um expediente desse pessoal, e diz que Paulo e Silas estavam pregando doutrina contrária ao que os romanos acreditavam. Mentira, não era isso, eles estavam de fato transformando pessoas para Jesus, mas os magistrados acreditaram, rasgaram as vestes de Paulo e Silas e os açoitaram ali, através dos soldados, inclusive do carcereiro, para quem eu vou agora direcionar esta palavra. Não obstante, apesar disso, Paulo e Silas se mantiveram fiéis. Irmãos, quando Paulo e Silas, em alguns momentos, assim como outros homens de Deus, apanhavam, eram açoitados, eram até apedrejados, eles louvavam a Deus e agradeciam de serem dignos de sofrer por Jesus. A gente vive no Brasil um evangelho um pouco gourmetizado. Parece-nos que ser evangélico é modismo, é motivo de ser usado mídia, rede social, apenas para se promover em nome do evangelho. Que Jesus nos leve a viver o verdadeiro evangelho das Escrituras Sagradas, o evangelho bíblico. Eu não estou aqui, de modo nenhum, ia falar isso, ia dizer isso, desejando perseguição, hostilidade no país, mas o que eu desejo muito é que haja um verdadeiro despertamento para um comprometimento com o evangelho ensinado por Jesus, que quer renúncia, requer abnegação, transformação, onde de fato não vou na onda cultural, na onda ideológica, onde nascido de novo eu vivo para a honra e glória do nome do Senhor. Amigos, queridos, irmãos em Cristo, se for preciso sofrer, padecer, ser desprestigiado, perder posição e status, perder até influência, mas se for para ser fiel ao Senhor, seja fiel ao Senhor.
honre o nome do Senhor, mesmo que tenha que pagar um preço. Jesus vai honrar a reputação da sua vida e você vai ser, no tempo devido, colocado no lugar que o próprio Jesus já reservou. Honre o nome de Jesus. Paulo e Silas foram ali espancados, ensanguentados, suas vestes rasgadas, e depois foram levados para a prisão, para um calabouço. Por quê? Porque estavam falando de Jesus. Já dizia Pedro, vergonha é quando você é preso por ser desonesto, ladrão, por ser corrupto, por desviar aquilo que de fato seria conduta inadequada para quem se coloca como cidadão de bem. Mas se você sofrer porque honra a Deus, se alegre com isso. Jesus já dizia, bem-aventurados perseguidos, bem-aventurados que sofrem por amor ao evangelho, porque assim foi bem antes com os profetas que antecederam aqueles da sua geração, e também foram com os apóstolos. Então o texto sagrado vai dizer que eles vão para a prisão. Só que quando eles estão na prisão, eles vão reclamar? Eles vão murmurar? Vão maldizer a Deus? Não. E cá entre nós, olha aqui para mim, ou então me ouve. Qual é a nossa tendência quando as coisas não dão certo em nossas vidas? Qual é a tendência quando os apertos vêm? E olha que eles vêm. Qual é a nossa tendência quando vêm as tribulações, as adversidades? E algumas delas até provocadas por nós, como consequência do nosso pecado. Às vezes a gente quer estar não só não entendendo, vivendo lamento, mas reclamando, vindo a murmurar. Paulo e Silas poderiam dizer, Deus, Senhor Jesus, nós anunciando o teu nome, viemos parar na prisão. Não, eles entendiam que o fato de ir para a prisão era propósito do Senhor, para que vidas ali fossem alcançadas pelo Senhor. Ouça o que eu vou dizer agora, os momentos difíceis da sua vida, os apertos, de lugares que você não queria estar, de ambientes em termos de sofrimento ou padecimento, para que o Senhor possa usar a sua vida para fazer diferença para a glória do nome dEle. Muito rápido, rápido mesmo. Eu não tenho tempo para isso. Eu não queria ter ficado internado 29 dias no hospital português, de 22 de julho a 19 de agosto de 2020. Não queria de jeito nenhum sofrer o que sofri, com a Covid num grau gravíssimo. Mas o Senhor me levou para ali porque tinha um propósito. Naquela ocasião, quando eu podia falar, quando a respiração permitia, pude testemunhar do Senhor Jesus, e para a glória do Senhor, alguns médicos, pelo menos 2, se voltaram para Jesus como Senhor e Salvador. Firmino foi um deles, que até hoje eu mantenho contato, assim como Luiz Senor. Nós temos também ali 3 enfermeiros, 2 fisioterapeutas, um conhecido até de Aninha. Ou seja, e além de técnicos e pessoas que estavam passando por momentos difíceis, fiquei conhecido como pastor da UTI. E dizia o doutor Licenor, quando as pessoas iam se aconselhar comigo, só faltava marcar gabinete comigo, lá na sala, com a respiração às vezes ofegante. E Licenor dizia assim, o pastor aqui não está como pastor, nem capelão, ele está aqui como paciente. Aí eu ouvi de um técnico em enfermagem, e é a pessoa que a gente tem mais contato, mas ele tem o que nos dizer, e ele tinha perdido a mãe dele para a Covid, e foi um dos que foram alcançados para a glória e honra do nome do Senhor. Você acha que eu queria de bom grado passar pelo que passei? De modo nenhum, assim como você, quantas situações e lugares que você nem queria estar, mas se Deus permite, quando nós estamos honrando o nome dEle, é para usar a sua vida onde você estiver, seja em hospital, seja no que for. No caso daqui do Paulo e do Silas, numa prisão, para poder falar, um carcereiro que talvez no outro ambiente não teria, e os presos, que estavam ouvindo a pregação de Paulo e Silas, e o que é que Paulo e Silas faziam à meia-noite? Cantavam e oravam. Olha aí que 2 posturas de cristãos em meio à tribulação e à luta, orar e cantar, cantar e orar, acreditar no Deus que tem todo o controle e que intervém maravilhosamente. Você crê neste Deus? Presente na minha e na sua vida, que opera nas circunstâncias mais adversas, principalmente se nós estivermos honrando e bendizendo o nome dEle. E eles clamavam, entregavam e pregavam, e eu creio que eles influenciaram os presos dali. E o que é que aconteceu quando eles estavam cantando e orando? Um grande terremoto acontece. Quando vidas buscam o Senhor de verdade e sinceridade, Deus continua operando grandes obras, transformações e mudanças. Ali aquele terremoto não foi para destruição, foi para testemunho do Evangelho, porque o texto sagrado diz que todas as portas se abrem da prisão,
e o carcereiro está dormindo. Quando o carcereiro se acorda, ele pede luz, ninguém pode dar luz, porque está tudo escuro, teve um terremoto. Ele fica desesperado, pega uma espada e vai suicidar-se. É quando o texto sagrado diz que Paulo apresenta e se fala prontamente: não faça isso, nós estamos aqui. Ouça aqui comigo, a questão lógica. Alguém preso, principalmente quem está preso por motivo justo, porque furtou, matou, etc. As portas se abrem, não tem guarda nenhum. Qual é a tendência? Perna que te quero, vai embora. Eu pergunto, será que o evangelho não estava influenciando aquelas vidas a partir do testemunho de Paulo e de Silas? Certamente alguns dali foram transformados pelo Senhor, foram alcançados pelo Senhor. Não vou fazer elucubrações de alguns nomes que estão no livro de Filipenses, na carta, como Clemente, ou Epafrodito, se era um deles, ou o carcereiro. Não podemos entrar nesse mérito, porque o texto não deixa isso claro. A verdade é que aquelas vidas foram tocadas pelo Senhor, inclusive os presos. E o carcereiro, quando vê Paulo ali, chama-os para fora, pede luz, e fica admirado e abismado. E aí faz a pergunta que nós acabamos de ler: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Olha, quem faz essa pergunta é porque reconhece que está perdido. Então, uma primeira lição aqui para o querido irmão: eu não sei se você está passando por alguma tribulação, angústia na sua vida. Se mantenha firme diante do Senhor, continue honrando o nome de Deus, continue adorando a Deus, cantando e buscando a presença dEle. Não tem situações que não sejam mudadas pelo poder do Senhor. Seja quais forem as circunstâncias, Ele pode operar da forma mais diversa, usa circunstâncias, usa pessoas, usa terremoto. Ele é Deus e tem o controle e soberania sobre todas as coisas, de quem o honra. Outra lição: reconhecimento da necessidade dEle. Você que está aqui nessa noite, onde estiver, precisa reconhecer que sem Ele estamos perdidos, sem Ele caminhamos para a condenação. Quando aquele carcereiro diz: senhores, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Ele ali admite a sua necessidade, e agora há claramente uma demonstração de fé, de entrega. E Paulo dá aquela resposta que eu quero lembrar para você. Você que está com pessoas da sua família distante do Senhor, que parece que não tem sinal de que elas vão se voltar para o Senhor, momentos que você angustia o coração, porque parece que é uma cegueira espiritual, uma prisão. Essa palavra continua se aplicando a você nesta noite. Crer no Senhor Jesus, serás salvo, tu e a tua casa. O evangelho, ao tempo que ele é individual, ele também alcança a família. E minha oração é que aquilo que é tão difícil e desafiador, quanto à sua casa, quanto ao seu lar, quanto aos seus filhos, quanto à próxima geração, alguns distantes do Senhor, que essa palavra se cumpra na sua vida, no nome de Jesus. Que a sua casa seja salva, que sua família seja redimida, que haja libertação, que qualquer ação do maligno seja desfeita e anulada no nome de Jesus. Que o poder de Deus seja manifesto e que você viva essa realidade. Ele creu. A Bíblia diz que a família chegou, eu não sei como. Eu não sei que por causa do terremoto a família foi lá para vê-lo. Eu não sei. Eu sei que a família também esteve perto. E a família creu. E aí, irmãos, uma coisa acontece maravilhosamente quando o evangelho entra numa vida. Primeiro ato do evangelho entrar numa vida, chama-se de arrependimento e mudança. Ele que tinha espancado o Paulo, agora ele estava lavando as feridas de Paulo, cuidando e também de Silas. Quando há arrependimento, quando há transformação, há mudança, se mostra isso. Alguém que estava espancando Paulo e Silas, agora está cuidando de Paulo e Silas. O texto sagrado também diz que ele os leva para a sua casa. Eu não sei como é que ele fez para deixar os outros lá, pediu para os guardas firmarem lá as grades, mas leva Paulo e Silas para casa e dá alimento para Paulo e Silas, ou seja, mostra fruto digno de arrependimento, mostra amor, mostra misericórdia. Amados, se eu digo que eu creio em Cristo, a minha vida precisa mostrar isso. As minhas obras devem seguir a minha fé. Não que as obras salvem. Nós não fomos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras. Para viver diferente, para influenciar, para testemunhar, não só de palavras, mas de ações. Se somos salvos, a nossa vida mostra isso, em misericórdia, em compaixão, em compartilhamento, em estender as mãos, em socorrer. Aquele homem estava mostrando que realmente tinha nascido de novo. Ele é batizado imediatamente. Sabe quando a gente pensa em batismo, geralmente associa só com Atos, capítulo 8, daquele eunuco
da rainha de Candace, mas no texto de Atos, outros episódios, a pessoa acabou de crer, foi batizada. Qual é o requisito para o batismo? A fé em Jesus. Eu, de vez em quando, digo isso. Uma igreja lá no Recife, eu não sei, eu acho que hoje não mais, ela mantinha sempre o batistério cheio de água. Porque se a pessoa quisesse se batizar depois de confessar Jesus, era batizado no mesmo momento, até tinha roupa já para ela. Isso é antibíblico? Não, isso é bíblico. Isso é bíblico. É que nós convencionamos um tempo de fortalecimento. O discipulado é para a vida. Olha, atenção, lembrando, eu sei que essa igreja sabe demais disso. Discipulado não são só 6 meses da classe Nova Vida. Discipulado é por toda a vida até a eternidade. Mas a gente coloca esse período de fortalecimento, de crescimento. Mas se alguém, eventualmente, quiser se batizar, no dia ou na semana seguinte, pode, se ela realmente crer e confessar. Então aqui toda a família é batizada, é transformada, é mudada pelo poder de Deus, porque houve verdadeira regeneração. Primeira coisa que eu quero dizer para você nesse sentido: creio e acredito de coração, você é um regenerado em Jesus Cristo. Você é nascido de novo. Você pertence ao reino dos céus. Você vai um dia viver com Jesus no céu por toda a eternidade. Se você realmente vive com Jesus, testemunha de Jesus, anda com Jesus como realmente tem sido. Segundo, você agora exatamente precisa anunciar para as outras pessoas essa verdade, como aquele carcereiro que era provavelmente violento, que era cheio de maldade, agora estava mudado. Jesus muda a realidade, faz com que escuridão se torne em luz, prisão se torne em libertação. Ele pode fazer todas as coisas. E eu fecho essa palavra dizendo que depois desse cenário, ele leva Paulo e Silas de volta para a prisão. Porque o texto sagrado diz que eles vão para a prisão e no dia seguinte aqui chega uma ordem dos magistrados pelos oficiais de justiça que eles deveriam ser libertos. Só que Paulo e Silas dizem assim: vocês nos prenderam, nos expondo à vergonha, ao espancamento, e vocês agora querem com uma ordem aí, de forma sigilosa, que a gente saia? Não, vocês têm que vir aqui nos soltar com os magistrados. E uma outra aprendizagem aqui que eu tenho com essa verdade, é que quando a gente anda com Deus e honra o Senhor, e vive para a glória dEle, Ele honra o nome dEle em nossas vidas. Ele faz valer o significado de nós testemunharmos dele e dos outros, de fato, virem a presença dele em nossas vidas. Não é que Paulo e Silas estavam querendo ali ser arrogantes, mas eles estavam dizendo: se vocês nos expuseram a essa situação, vocês têm que nos soltar da forma que nós devemos ser soltos. E o texto diz que eles dali vão para a casa de Lídia, e testemunho do poder do evangelho na casa de Lídia, e a igreja ali é plantada para a glória do Senhor. Quero finalizar dizendo para você: Deus tem, além da salvação que já operou na sua vida, benditos propósitos para a sua história no nome de Jesus. Se você continuar honrando e bendizendo ao Senhor, se precisa se converter de algo, coloque diante do Senhor, como aquele carcereiro fez. Pergunte o que é preciso mudar na sua vida e dizer: Senhor, o que eu preciso fazer? Como eu posso ser salvo? A resposta é: creia no nome do Senhor Jesus. Confesse o nome do Senhor Jesus, entregue sua história e sua vida a Jesus, e sua vida vai tomar um novo sentido, uma nova conotação. E para nós que já seguimos a Jesus, vamos continuar firmes, queridos. Venha a oposição que for, venha as dificuldades que vierem, venham as tribulações e a adversidade, venha o enfrentamento contra o reino das trevas. Em Cristo somos mais que vencedores. Não há empecilho da parte do diabo, nem do inferno, que impeça a nossa caminhada e o nosso trajeto quando nós andamos com Cristo. Prossigamos firmes no Senhor e desfrutemos do que Ele tem separado para nós. Ele seja em tudo glorificado e bendito seja o nome dEle. Amém. Vamos, neste momento, fazer um momento de um convite à salvação, enquanto vamos cantar uma única vez a música que para mim tem sido muito preciosa nesses últimos dias, que é Clamo Jesus, Clamo Jesus. E eu vou pedir que o Ministério da Adoração cante conosco essa música um único momento, enquanto eu vou lhe colocar diante do Senhor nos propósitos que Deus tem para você. Tem para a minha vida e para a sua, amado irmão, em continuar firme, testemunhando do Senhor, anunciando sua graça e seu poder. Mas tem para você que veio nessa noite, trazido pelo Espírito Santo, não apenas para prestigiar o seu parente, para prestigiar a pessoa que se batizou, não só como amigo ou vizinho, mas Deus tem planos para você. Aquele homem, embora parecesse estar bem, tinha angústia no coração,
tinha o seu coração um vazio enorme, certamente de dores, de lutas, e que precisava do perdão que há em Jesus. Eu não sei se tem pessoas aqui machucadas, eu não sei se tem aqui pessoas feridas, eu não sei se tem pessoas aqui que carregam um peso que precisa ser deixado na presença do Senhor. Só em Jesus há libertação, há alívio para o peso do pecado, para alguma dor, algum relacionamento que precisa de cura, de ser reatado. E essa é uma noite para que isso ocorra. Vamos ficar em pé e vamos cantar uma única vez essa música, e depois assim a gente caminha para finalizar a celebração dessa noite. Então, se você puder ficar de pé, vamos cantar. Declarar teu nome sobre todo mente e coração. Eu sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saio agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. o nome do Senhor é cura. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Faça como Paulo e Silas. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Mais uma vez, se você crê nessa verdade, Teu nome é cura, nós cremos, Senhor. é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar.
Glória ao nome do Senhor Jesus. Nome que liberta, que transforma, nome que regenera, nome que dá novo sentido à existência. E aqui eu quero fazer uma pergunta, meu amado. Deus conhece seu coração, sua história, aquilo que lhe inquieta, lhe perturba, aquilo que ninguém sabe, talvez nem a pessoa mais próxima da sua vida, mas o Senhor sabe perfeitamente. E esta é uma noite que você pode fazer como aquele carcereiro que fez a pergunta e recebeu a resposta da parte do apóstolo Paulo: crer no Senhor Jesus, serás salvo, tu e a tua casa. O Senhor te ama com um amor gigantesco, um amor incomparável, como diz João 3,16, que Ele deu Jesus para a sua salvação, para a sua libertação, e com você também sua família. Alguém que, tocado por essa palavra, por este evangelho, pelo Espírito Santo, ergue sua mão e diz assim: eu entrego minha vida a Jesus como Senhor e Salvador. Alguém que faz isso. Louvado seja o nome do Senhor pelas mãos erguidas diante do Senhor. Bendito seja o Senhor por essas vidas que estão dizendo: eu me rendo a Jesus como Senhor e Salvador. A minha vida não tem sentido se não for em Jesus. Ele é quem me liberta, me transforma e dá um novo sentido e significado. Se você está tomando essa decisão nessa noite, com algumas mãos aqui erguidas, e quer realmente vir aqui à frente para nós orarmos por você, o convite está diante de você, e você vai contar conosco em todo o apoio que nós pudermos lhe dar. Se é o caso de alguém que toma a decisão de render sua vida a Jesus e deseja vir aqui, do contrário, no final nos procure, que nós vamos conversar com você e auxiliá-lo no crescimento em Cristo Jesus. Mas eu volto a dizer, se você ainda não tem essa garantia e certeza, não saia daqui sem essa decisão, sem dizer: eu quero Jesus, eu me entrego a Jesus, eu me rendo ao Senhor, e eu creio que isso vai influenciar minha casa, isso vai influenciar minha família, e o meu lar vai ser alcançado pelo Senhor e para a glória do Senhor. E para você, meu irmão, que esteja vivendo desafios gigantescos, o Senhor é quem cuida da sua vida, Ele é quem dirige os seus passos. Que qualquer inclinação para a tristeza profunda, até mesmo para depressão, ou ansiedade, angústia quanto ao futuro, o Senhor está cuidando de você. Descanse nele, confie nele, o mais Ele fará. Que você possa descansar sua alma e o seu coração, para que você não fique angustiado, desesperado. O Senhor está dirigindo e controlando todas as coisas na sua vida, no nome dele. Assim, pode sentar todos neste momento.